nome é Dino Pérez, eu nasci em Santo André, minha família, eu sou o único brasileiro, na verdade, na minha família inteira, eu tenho uma ascendência boliviana. Meus pais são médicos, os dois, vieram para cá muito jovens, ainda na época de casar, e enfim, essa é mais ou menos a minha história. Eu vim para São Paulo a partir do colegial, estudei no Colégio Bandeirantes, e depois de um curso preparatório para vestibular, fiquei estudando, ralando, porque eu queria passar aqui em São Paulo, né, numa faculdade em São Paulo. Aí acabei passando na Santa Casa. Primeiro, o fato dessa ascendência aí dos pais serem estrangeiros me ajudou em certa medida. Como desde cedo tive que aprender a falar em espanhol para me comunicar com os meus familiares, a Santa Casa, ela tá a população que procura, né, dentre as diversas categorias, uma delas é a população boliviana, né, que é uma colônia bastante presente aqui em São Paulo. Então, vira e mexe, já usei dessa vantagem para traduzir várias vezes alguma consulta que o pessoal chegava, né, aqui procurando nosso pronto-socorro. Aí a gente sempre acaba, né, dando um jeitinho, putz, o que ele tá falando aqui? Ou até transmitir, né, alguma orientação. Foi fundamental em alguns momentos, sim, durante o internato, né, principalmente agora na residência algumas vezes, mas durante o internato, sim. A gente passava na atenção básica, né, eu passei na UBS Bom Retiro, né, Unidade Básica de Saúde Bom Retiro, e lá o público-alvo, né, a área, né, que a UBS atuava, tinham muitos bolivianos em circunstâncias precárias. Então, se você já quebra essa barreira de cara, já é uma proximidade que você consegue estabelecer um laço de confiança, né, dele saber falar o que está acontecendo com ele, né, te contar exatamente a situação, né. Tudo isso. Enfim, e aí eu cheguei aqui na Santa Casa, fui muito bem recebido. Lógico que quando a gente chega, a gente não tem dimensão, né, do que significa ser a Santa Casa. A gente chega para fazer uma faculdade de medicina, né, uma das melhores do Brasil, mas a gente se surpreende, porque a Santa Casa é muito mais, né, do que uma faculdade de medicina. A gente aqui tem a oportunidade de crescer em vários aspectos, né? A Santa Casa tem essa peculiaridade que eu acho que, como toda grande faculdade, ela possibilita que você cresça de várias formas, né, pessoalmente. Então, tem projetos sociais que a gente desenvolve aqui. No meu caso, eu fui vice-presidente do centro acadêmico. Lá a gente tem uma visão totalmente diferente. Então, qual que é o papel do aluno de medicina na sociedade? Tudo aquilo que a gente sempre ouvia, não, você vai fazer parte de uma elite pensante. Mas o que isso significa na prática? E aí eu pude ver, aqui na Santa Casa, a gente tem esse papel, né? A gente tem a oportunidade, né, o privilégio de exercer esse papel frente a questões sociais. Então, o centro acadêmico ele atua tanto na parte médica, como na parte social ao redor da Santa Casa, tem projetos sociais, tudo isso. E isso acaba te surpreendendo, porque você não espera fazer uma faculdade de medicina e conseguir desenvolver esse lado. Ou, enfim, outros projetos de extensão que a Santa Casa tem, Santa Maluquice, que atua na pediatria. Então, de repente, a gente sai do papel de médico e aí você se vê visitando leitos na pediatria vestido de palhaço, com avental ainda, né? Mas, entendeu? Tratando não uma doença, mas o paciente em si, né? O ser humano que está lá internado e você estando lá e de repente aquela alegria que você transmite, e isso traduz muito o que é a Santa Casa, né? Então, desde que eu fui recebido aqui, assim, foram diversas portas abertas para todos os alunos que chegam aqui, na verdade. E, enfim, eu fiz parte da equipe de basquete masculino. Isso também é uma experiência assim, que eu recomendo para todos também, porque ali você conhece pessoas, de repente seus veteranos, alunos mais velhos que te transmitem todo tipo de conhecimento, né? Forma amigos, conhece um pouco mais da história da Santa Casa através de outras gerações, né? E é isso, assim, quando eu cheguei, procurei aproveitar todas essas oportunidades, né? É lógico, se você vem aqui para fazer uma faculdade de medicina, que é o principal interesse, né? Se formar médico, você vai fazer uma faculdade muito bem feita, mas o que mais me chamou a atenção quando eu recebi é isso,
que a Santa Casa ela é muito mais que uma faculdade de medicina, né? Ela te dá oportunidades de você desenvolver tudo em relação a tuas habilidades, vários aspectos sociais, né? Aquilo que todo mundo fala, né? O aluno que entra na Santa Casa, desde o primeiro dia, ele tem a oportunidade de conviver dentro do hospital. O que significa o quê? Já ver paciente, examinar paciente. As nossas salas de aula, elas são ao lado de algumas enfermarias. Então, essa é uma coisa que, conversando até com alguns amigos, né, ao longo do curso, é uma coisa bem Santa Casa. O aluno que entra aqui desde o começo, ele tem a oportunidade de estar cara a cara com o paciente. Então, esse acho que é o DNA, né, da Santa Casa, né, desde o começo estar ali conversando com o paciente, examinando o paciente, tocando, ver o que acontece, né, com o paciente. Então isso, desde o primeiro ano, os nossos professores sempre valorizaram muito isso, né? Então é uma excelente qualidade da Santa Casa isso daí. Posso dar aqui vários exemplos, como por exemplo esse do Santa Maluquice que eu falei. A gente tem o PECA, né, que é um projeto em que a gente vai para alguma cidade fora para atender uma população mais carente. Então, acho que isso, assim, está incrustado no DNA da Santa Casa, né? Essa parte humana, de tratar não a doença, mas o ser humano que está ali, né? Então, é uma coisa, assim, que é muito importante na Santa Casa e é uma coisa que me formei em 2016, né? E falando por mim, é uma coisa que a gente leva, assim, depois da formação, é bem marcante pra gente. É uma coisa que é fato, né? O aluno que entra aqui, ele já aprende isso desde o começo. Eu acho que assim, o aluno que está no terceiro ano do ensino médio que quer prestar medicina, dados os últimos acontecimentos, eu acho que primeiro ele precisa se informar, como que está o curso de medicina, né? Antigamente, por exemplo, eram 6 anos, mas num curto, médio prazo, pode ser que isso mude. Então, ele tem que estar preparado para ficar um tempão, né? Lógico, existe até aquela parte antes de entrar, né? Então, ele se forma no terceiro ano, a partir do ensino médio, ele já tem que se preparar para estudar, para entrar no vestibular. Então, muitas vezes, não consegue de primeira, nem de segunda. Depois disso, ainda tem os 6 anos de medicina e, quiçá, dependendo daí de como nossos políticos atuarem aí, vão se estender por mais 2 anos, né? Dependendo de como for. Então ele tem que estar preparado para estudar, tem que estar preparado para, de repente, no círculo de amizade ele ser o único que vai ter que se privar um pouco mais da parte de diversão aí, porque isso tem que estar preparado para se sacrificar, para se doar mesmo, né? E aqui na Santa Casa ainda mais, porque ele vai estar numa faculdade, uma das melhores do país, né? Então eu acho que essa é a mensagem básica, né? Para estar preparado, né? Não achar que vai ser simples, né, o caminho, porque o caminho é complicado aí. Eu me formei em 2016, né, eu prestei a prova de residência para otorrinolaringologia, infelizmente não passei, né, de primeira e fiquei 1 ano trabalhando e estudando, né. E quando a gente se forma, é aquela coisa, né, a partir de agora eu pelo menos tive que me sustentar, trabalhar, então assim, cair no mundo, né. E eu acho que assim, reforçando aquilo que eu falei no começo, uma coisa que você percebe que é marcante, primeiro, né, pelo fato de você estar trabalhando, as pessoas saberem que você é da Santa Casa, isso automaticamente já acaba te tornando uma referência em algumas situações, né, porque a Santa Casa tem um nome e quando você se forma, você, como diria na gíria do futebol, né, acaba sentindo o peso da camisa, né, isso é bem importante, porque as pessoas criam expectativas em cima de você e isso acaba até fazendo uma autocobrança, de você procurar dar o teu melhor, porque você está carregando o nome da tua faculdade. Outra coisa que também é bem marcante é esse lado, né, que a gente conversou de ser a parte da medicina na Santa Casa ser muito humana. Isso quando você cai no mundão, na realidade, aí você vê essa importância, né? Então aquilo que os nossos professores sempre falam, né? Poxa, você vai conseguir um diagnóstico através de uma história clínica e de um exame físico. Os exames complementares são complementares. Então, quando você cai no mundo, você vai ver, às vezes, muitas pessoas, vou pedir tal exame, tal exame, tal exame, e aí você vê a importância de que você aprendeu isso na faculdade, né? De que você nem, de repente, precisa pedir um monte de exames, né? Onerar o sistema público, fazer o paciente se submeter a um monte de exame, quando você
na história clínica, naquilo que você aprendeu na faculdade, já é 80% do caminho andado. Então isso é uma coisa bem marcante que você vê fora, né? Eu acho que assim, mas o principal é isso, fora, você estando fora, trabalhando fora, você lida com outros aspectos, de repente, de colegas profissionais, né, de outros lugares que você não está acostumado, de repente, infelizmente no Brasil, né, nem todas as faculdades de medicina têm um nível bom e às vezes você tem esse convívio. Então, esse ano fora trabalhando, ele me fez abrir o olho para esse lado que a gente não tem durante a faculdade, né? A gente acaba caindo na realidade. E, enfim, aí eu prestei, né, fiquei trabalhando, estudei para prestar a prova de residência, com o apoio dos meus amigos, estudando. Eu acabei passando na residência de otorrinolaringologia. E aí, de volta para casa, a cobrança volta, né? Departamento de otorrino, muito tradicional aqui na Santa Casa, e a cobrança continua a mesma, né? Eu tô no primeiro ano de residência de qualquer especialidade, o R1, né, que a gente fala, muito puxado, não interessa a especialidade, né? Só o R1 em si já é uma cobrança já. E a segunda cobrança você voltou para um serviço em que você tem que mostrar trabalho, né? Que você tem que se formar bem e lá na frente de novo fazer valer todo esse esforço, né? Todo o nome da Santa Casa. Eu acho que é muito importante, principalmente porque a gente está numa área, né? A Santa Casa atende uma população bastante vulnerável, né? Então, os imigrantes aqui, né, de origem boliviana ou até de outros países, eles estão numa condição vulnerável, né? Então eu acho que isso me fez entender de certa forma a necessidade, de repente, de um ou outro que procurava o nosso serviço, né? Fora a questão do idioma, né, que já quebrava aquela barreira que fazia a gente se aproximar do paciente. Então eu acho que me ajudou em certa medida assim a entender melhor, né, a realidade, né? Ou entender ele como um todo, né? Não só a parte da doença, né? Profissionalmente, agora no primeiro ano de residência, lógico, o principal objetivo é terminar a residência e ter uma boa formação. Mas de repente, quem sabe, ficar aqui na Santa Casa, poder retribuir um pouco do que eu obtive aqui, né? Isso é uma coisa que a gente também aprende desde o começo. Os nossos professores, não só professores, como os funcionários aqui na Santa Casa, né? Como o próprio nome diz, né, uma irmandade, né, a irmandade da Santa Casa, né, e a gente aqui tem um afeto muito grande pela Santa Casa. Eu acho que e essa ideia de retribuir para mim é uma coisa muito presente, né, eu gostaria de retribuir de alguma forma, seja, não sei, de repente ensinando ou estando presente em alguns projetos durante a graduação, né, na faculdade, né, que eles precisam às vezes de algum médico para supervisionar algum ambulatório ou tal coisa. Então assim, é uma coisa que a gente tem gratidão. Gratidão, eu acho que é a palavra que é o sentimento que a gente tem, né, e a gente espera retribuir de repente depois da residência, né, tudo isso. Mas espero estar à altura da formação, né, principalmente um departamento de otorrino, que é bastante conhecido da Santa Casa. Então, eu acho que a gente se esforça ao máximo para estar respondendo à altura, né, do nome mesmo, da Santa Casa. Diante de tantos mestres aí que a gente tem, né, Dr. Lídio Granato, Dr. Otacílio Lopes, então a gente espera estar à altura, né? É isso que a gente procura, né, ter uma boa formação e poder levar o nome da Santa Casa aí o máximo que a gente conseguir, né?